Estamos aqui na Granja Comari, estamos acompanhando aí o treino da seleção brasileira, é o último treino aí antes da partida do próximo domingo contra a seleção equatoriana em Quito, e a movimentação já acontece aí no fundo. Nós estamos acompanhando aí imagens já dos jogadores da seleção brasileira, lembrando que os titulares aí tiveram um bom rendimento ontem, né, na quinta-feira, comandado aí pelo técnico Dunga. Animaram aí os torcedores, rapaz, que estavam acompanhando a atividade. Com 2 gols de Luiz Fabiano e 1 de Robinho, eles venceram por 3-2. Adriano e Júlio Batista fizeram aí os gols dos reservas. Dunga manteve aí o time do primeiro treino. Os titulares entraram em campo escalados com Júlio César, Maicon pela direita, Lúcio e Luizão na zaga, Marcelo pela esquerda, meio campo com Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano e Ronaldinho Gaúcho. Robinho e Luiz Fabiano formaram aí a dupla de ataque. A movimentação durou cerca de 40 minutos. O primeiro gol foi marcado aí de cabeça por Luiz Fabiano após um cruzamento de Maicon. Depois foi a vez de Robinho também colocar a bola no fundo da rede após uma linda tabela com Ronaldinho Gaúcho e o Fabuloso. Por sinal, este trio aí vem se entendendo muito bem, e ontem, no caso, no treino de quinta-feira, também se entenderam muito bem esse trio. O terceiro e último gol dos titulares foi de Luiz Fabiano, em um chute aí de dentro da área. Depois os reservas começaram a reagir, primeiro com Adriano, que recebeu passe na área, passou por Júlio César e tocou para o gol. E depois nós tivemos aí mais um golaço, rapaz, por diga-se de passagem, de Júlio Batista, e um chute de fora da área no ângulo direito do goleiro. Depois do treino, os jogadores treinaram ainda a finalização. O Ronaldinho Gaúcho, o Robinho, Adriano e Júlio Batista permaneceram aí no gramado aqui na Granja Comari, efetuando aí cobranças de faltas. A gente vê aí a movimentação dos jogadores da seleção brasileira. O Kaká participando aí deste treino. Daqui a pouco teremos um coletivo aí, o último coletivo antes da partida da seleção brasileira contra a seleção do Equador. Lembrando que essa partida será realizada em Quito, quase 3.000 metros aí de altitude em relação ao nível do mar. E o Kaká também participou no coletivo de ontem. Ele participou de um treino físico comandado aí pelo preparador Paulo Paixão, e foi por cerca aí de 30 minutos. O meia trabalhou em um campo auxiliar e não sentiu dores aí no pé esquerdo. Porém, a escalação do jogador na partida contra o Equador ainda é bastante difícil. A preocupação em cima de Kaká não está apenas aí na recuperação da lesão. O meia, que vive com um problema há 5 semanas, está abaixo do resto do grupo fisicamente. E isso pesa muito em uma partida que será disputada, aí, como eu já citei, a cerca de 3.000 metros acima do nível do mar. Então, Kaká está participando desse treino de sexta-feira, mas é provável que, mesmo assim, o meia seja preservado. Com isso, ele teria mais tempo para se recuperar e trabalhar a parte física para a partida contra o Peru em Porto Alegre no dia 1º de abril. Estamos aqui na sala de imprensa, aqui na Granja Comari. Nós vamos ouvir agora o médico da seleção brasileira, Dr. Luiz Runco, vai falar agora sobre o Kaká, se joga ou não contra o Equador. A gente tem 2 preocupações, para que ele corrija a marcha, a maneira dele caminhar, que foi modificada durante esse período que ele teve aí com o problema da lesão, e também para que ele se recondicione. E mediante disso nós conversamos com o Dunga, com o Paulo Paixão, e ficou acertado que, porque ele ainda não está no melhor da sua performance e ainda queixa-se um pouquinho de dor, a gente vai deixá-lo no Brasil. Ele vai para Porto Alegre, vai fazer uma sequência de trabalho físico com o professor Fábio, que é o profissional que trabalha conosco na seleção brasileira. Continua o trabalho de manutenção fisioterápica com o fisioterapeuta Odir, que também trabalha conosco na seleção brasileira, e aguardo o nosso retorno do jogo contra o Equador, e aí, se Deus quiser, provavelmente vai conseguir dar a sequência que nós esperamos. Doutor, só uma pergunta, por favor.
Então tá aí, Kaká fora da partida contra a seleção do Equador e provavelmente enfrentará a seleção peruana em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. O Dunga inicialmente falou aí sobre a ausência de Kaká e conta com o Kaká para a segunda partida da seleção brasileira, o jogo no Brasil na próxima quarta-feira, dia 1º de abril, contra a seleção peruana. Vamos ouvir aí o técnico Dunga. Cada um trabalha da sua forma. Nós pensamos exclusivamente na seleção brasileira e fazer o nosso melhor trabalho possível, né? E tentar ganhar os jogos. Lógico que respeitamos todos os adversários que nós vamos jogar, mas temos que se preocupar muito mais com o Brasil do que com os outros. Nós temos que fazer primeiro a nossa parte. Então, desse jogador, eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito, porque me parece que o próprio Kaká é consciente dessa situação. E a ida dele para Porto Alegre, aguardando a seleção retornar, você e a comissão técnica recomendariam qual tipo de trabalho e onde ele poderia fazer esse tipo de trabalho aguardando a chegada de vocês, no Grêmio ou no Internacional? Bom, a forma que se trabalha aqui na seleção, desde que eu cheguei, a gente preserva muito o atleta, né? Como o Dr. Runco falou, ele é de uma outra entidade. Lá ele pode jogar machucado porque eles têm uma outra responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade diferente, que nós não podemos em nenhum momento colocar o jogador em risco físico, né? Ou com uma lesão. Ninguém joga de sacrifício aqui na seleção brasileira, porque não é esse o espírito, né? O espírito do jogador tem que jogar em suas plenas condições. E nós decidimos para ele ficar no Brasil, não ter essa viagem desgastante, sem ter a melhor condição de fazer um tratamento, de treinar. Então ele vai ficar no Brasil para dar continuidade no trabalho com o professor Paixão, que nós nos reunimos ontem à noite, colocamos juntamente com o Fábio, né, e vai treinar no Fábio Internacional. Tá, então o Dunga falando que o Kaká nem viajará para o Equador, ficará no Brasil, se preservando aí para a partida da próxima quarta-feira contra o Peru. Final então do último treinamento da seleção brasileira, visando essas duas partidas aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No próximo domingo a seleção vai a Quito, na altitude aí 3.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, enfrentar a seleção equatoriana. E na próxima quarta-feira, dia 1º de abril, a seleção enfrenta a seleção do Peru em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Ficou definido que Kaká não enfrenta a seleção equatoriana no próximo domingo. Kaká sentiu aí algumas dores, ele fez um trabalho físico, um trabalho no campo anexo ao campo número 1 aqui na Granja Comari, e ficou definido que Kaká não enfrentará a seleção equatoriana e será feito todo um trabalho para que Kaká entre em campo em Porto Alegre na próxima quarta-feira. Com isso, o técnico Dunga já tem a seleção escalada aí que irá enfrentar a seleção equatoriana. Júlio César no gol, o lateral direito Maicon, Lúcio, Luizão e Marcelo na esquerda. A dupla de zaga então Lúcio e Luizão, Gilberto no meio campo, Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano e Ronaldinho Gaúcho. No ataque, Robinho e Luiz Fabiano. Eu vou ficando por aqui então, na cobertura aí do último coletivo, do último apronto aí da seleção brasileira, visando essas duas partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo.